Queridos amigos, alegria e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Nós nos preparamos a cada semana para chegar a esse grande dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor prepara para nós, para o nosso encontro pessoal com Ele. Este podcast quer te ajudar a cada vez mais estar preparado para encontrar-se com o seu Senhor e ouvir o que Ele tem para te dizer. Por isso, a cada semana, nós nos preparamos para conhecer melhor a Palavra de Deus, para entender melhor o que se celebra na liturgia que nós vivenciamos a cada domingo. Por isso, neste próximo domingo, o Senhor te convida a vivenciar o 10º domingo do tempo comum. Voltamos ao tempo comum. O tempo comum é o tempo em que nós buscamos essa cristalização das virtudes que nós buscamos durante o período da Páscoa, da Quaresma e também da Semana Santa. Nós vivenciamos este tempo, chamado de tempo forte da liturgia da igreja, para que agora nós possamos cultivar as virtudes que nós ganhamos ao longo desse período forte da igreja. Também o tempo comum é o tempo marcado pelo cultivo da esperança, da caridade e da fé no nosso coração. Por isso, no próximo domingo, nós vamos escutar as leituras exatamente sobre esse cultivo, o cultivo da esperança, do conhecimento de Deus e da fé na nossa vida, pois Deus quer apresentar para nós a importância, muito mais do que o sacrifício, apresentar a importância do conhecimento de Deus e do amor, a misericórdia que nós recebemos de Deus e que também devemos ter para com nossos irmãos. Na primeira leitura do próximo domingo, nós escutaremos um texto retirado do livro do profeta Oséias, no capítulo 6, onde ele nos apresenta como Deus quer que nós tenhamos uma transformação de vida a partir do coração, começando de dentro, começando do íntimo de nós. E essa transformação, quando começa a partir de dentro, não é simplesmente oferecendo sacrifícios ou cumprindo regras religiosas, mas antes de tudo, sendo de fato misericordiosos, sendo de fato conhecedores da palavra de Deus, conhecedores do amor que Deus tem para conosco e depois tendo a capacidade de reverberar, ou seja, a capacidade de transmitir este mesmo amor que nós recebemos de Deus para com os nossos irmãos e até mesmo para o próprio Deus. Sendo assim, nós entendemos que, muitas vezes, a nossa atitude exterior pode estar desvinculada daquilo que é o pedido de Deus para nós, o plano de Deus para nós, que é a mudança interior, que nós, de fato, tenhamos uma vida integral e que as nossas atitudes sejam também integrais, no sentido de que, em tudo que nós vamos fazer, nós devemos pôr não só as nossas mãos, mas também o nosso coração. Devemos colocar também o desejo profundo de fazer com a intenção de santificar a nossa vida. Tudo o que nós fazemos pode servir para o nosso bem e o nosso proveito espiritual. Por isso, um bom católico, um bom cristão é aquele que consegue oferecer sacrifícios, oferecer a Deus o seu coração também nas atitudes do dia a dia. Não quer dizer que Deus não aceita esses sacrifícios que nós oferecemos no nosso dia a dia, mas é que quando eles estão vazios, sem nenhum fundo de verdade ou de coração contrito, não serve para nada. Se não tem um conhecimento de Deus, não servirá para nada. Por isso é preciso que nós tenhamos um coração cheio de Deus para assim, tudo que nós fizermos tenha sempre uma integralidade da nossa vida. Eu faço com todo o meu ser, com todo o meu coração. O conhecimento de Deus é um tema recorrente no livro do profeta Oséias. E é muito importante ressaltar que o conhecimento de Deus não é simplesmente algo mental ou intelectual. Não é simplesmente um conteúdo mental. É muito mais do que isso, é um conteúdo de encontro, é um conteúdo afetivo, é um conteúdo também vivencial. E assim nós entendemos que conhecer a Deus significa muito mais do que entendê-lo intelectualmente. Conhecer a Deus significa vivenciar a vida com Ele, experimentar este encontro com Ele.
então sim se conhece a Deus e tudo muda. Esse também é um processo de conversão que nós vamos experimentando ao longo da nossa vida e que sempre precisa ser buscado. É exatamente por isso que na oração coleta do próximo domingo nós vamos pedir isso, que Deus nos ajude a realizar as coisas do jeito que Ele quer, as coisas que Ele mesmo inspira no nosso coração. E diz assim: ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. É exatamente isso que nós pedimos a Deus. E pensar o que é certo é pensar que o coração de Jesus é sempre aberto para todos. É sempre pensar que Deus é misericordioso e está disposto a nos dar o perdão. Por isso, hoje no Evangelho, nós vimos Jesus ter essa dificuldade com aqueles que veem Ele comer na mesma mesa, na casa de Mateus, com cobradores de impostos e também pecadores. E Jesus responde: sim, mas eu vim para aqueles que estão perdidos, não para aqueles que já estão salvos. Eu vim para os pecadores, não para os justos, né? Eu vim chamar aqueles que precisam de uma ajuda, não aqueles que já estão encaminhados. Por isso nós também precisamos entender que o plano de Deus é buscar, é ir atrás daqueles que estão perdidos. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos como perdidos e Deus precisa vir nos buscar. Jesus precisa vir ao nosso encontro, sentar à nossa mesa e comer conosco. Mas também há momentos em que nós estamos buscando a graça, buscando fazer da maneira correta, buscando ter uma vida correta e às vezes sentimos um pouco de inveja ou um pouco de ira pelas injustiças, entre aspas, injustiça de Deus, de buscar ou de ir atrás de pessoas que não estão com uma vida regular. Bem, nós precisamos ir atrás dessas pessoas e não se acomodar com o erro, mas trazê-las para uma gradativa mudança em prol de obedecer à lei de Deus e buscar os seus mandamentos. Por isso, meus irmãos, que nós tenhamos um coração aberto também ao entender o plano de Deus na vida de cada pessoa e não julgar. Nós temos que ter esse cuidado de sempre olhar as pessoas à nossa volta e ver cada um em um processo de conversão que Deus e essa pessoa conhecem. Por isso, peçamos sempre pelos pecadores, pedindo que Jesus transforme os corações. A começar por mim. Há uma canção antiga na Renovação Carismática que dizia isso: a começar por mim, quebra corações. E nós temos que pedir sempre isso: Senhor, converte os pecadores, a começar por mim, a começar por mim. Jesus veio para os doentes, não para os sãos, porque os doentes necessitam de cura. Por isso a oração de depois da comunhão nos dirá assim: ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. É isso que nós estamos buscando, essa transformação total, e que Deus nos dê a graça de confiarmos sempre mais no seu poder e nas suas promessas. Nós ouvimos na segunda leitura o exemplo da fé de Abraão através de São Paulo na carta aos Romanos. E então nós entendemos que é preciso confiar em Deus, pois se Ele mesmo planta em nós o desejo de sermos santos e de melhorarmos, de buscarmos a conversão, Ele também há de trazer ao nosso coração essa transformação necessária para que nós sejamos cada vez melhores, mais misericordiosos e mais conscientes da nossa debilidade, do nosso pecado, e que tenhamos condições de pedir: Senhor, cura-me. Senhor, eu também sou um pecador. Senhor, é por mim que viestes. É por mim que viestes como uma pessoa doente e eu preciso curar-me. Por isso, Senhor, me cura. Por isso, Senhor, me liberta. Por isso, Senhor, me salva, porque sou um pecador. Por isso, meus irmãos, no próximo domingo eu gostaria de convidar a você a fazer um exame de consciência. E claro, o exame de consciência é para ser feito todos os dias da vida de um cristão, porque só assim haverá um progresso na vida espiritual. Mas, nesse próximo domingo, que você fizesse uma oração antes de ir à missa ou ao chegar à igreja,
pedindo essa graça de que você reconheça os seus pecados antes de reconhecer os pecados do seu irmão. E assim o Senhor tire do seu coração ou te ajude a que você julgue menos as pessoas ao entrar na igreja, ao ver as pessoas na igreja, porque assim nós vamos entendendo que Deus é misericordioso e tem um plano de amor e um projeto de conversão para cada pessoa, cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas que a nossa vida seja também uma vida de transformação. Senhor, converte os pecadores, a começar por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.